E finalmente chegamos na última casa da mandala astrológica, que é a casa 12. Mas também é a que antecede a primeira, né? Então já falei um pouquinho dessa casa lá no início da jornada, porque se a gente está falando de uma mandala, que é um círculo, então como é cíclico, ele tem o começo e o fim, eles estão interligados. Então a casa 12 é o pré-início, mas também é o fim, né? Então ela representa a junção das emoções e dos sentimentos acumulados de todas as experiências vividas durante a jornada da vida. Nela contém a profundidade das memórias do inconsciente, um momento em que confrontamos a nós mesmos, vivenciando nossos medos e muitas vezes mobilizando as nossas fragilidades. Então, tudo que não é resolvido durante a jornada gera um karma, né? Uma espécie de nó que pode ser desfeito a partir do momento que se tem consciência dos problemas que desencadearam esse karma. É uma casa imaterial, pois fala das emoções, sentimentos e da conexão espiritual. Então, é um setor do mapa que, se não for bem resolvido, pode transformar nossas vidas em uma verdadeira prisão. Assim como o mito da caverna, que a gente contou lá no início do vídeo, é o lugar dos sonhos, do subconsciente, das ilusões, das fantasias e de tudo que é misterioso e oculto aos nossos olhos. E é por isso que a gente pode ficar preso, de repente, mais no que a gente imagina do que na própria realidade. Durante a jornada da vida, ou seja, das experiências vivenciadas nas 11 casas anteriores, a gente não tem como lidar com tudo o que a gente sente o tempo todo e ao mesmo tempo. Então, a gente vai jogando tudo que é difícil de entender, lidar, compreender lá no saco gestacional do inconsciente, ou seja, tipo embaixo do tapetão mesmo. O que a gente sente não resolve, né? A gente era pequeno demais para entender o que estava sentindo. Necessitamos falar, mas não falamos, guardamos lá no fundo, podendo até se manifestar no corpo como inflamação, infecção, alergia, crise respiratória, doenças, elas vão parar lá no oceano do subconsciente. A casa 12, regida pelo signo de Peixes de elemento água, só podia ser elemento água, afinal a gente está falando de emoções e sentimentos, representa a eterna gestação, ou seja, é o saco gestacional, o processo de incubação de tudo que sentimos e onde jogamos, guardamos no inconsciente. Por isso ela é, ao mesmo tempo, o fim da jornada e o pré-início da mandala astrológica, representando o começo e o fim dos ciclos da vida. Outro tema que encontramos na casa 12, nos damos conta que nossa existência é muito mais ampla do que o mundo físico. Nossa existência é extracorpórea e vai além do que podemos ver e tocar. Então é a nossa conexão com o cosmos, né? Com o astral e com o sagrado e o divino espiritual estão presentes na gente, muito mais do que a matéria. Então, os planetas e os signos hospedados na casa 12 indicam como nos preparamos para lidar com as nossas fraquezas, como lutamos contra nossos fantasmas e demônios interiores, nossos medos relacionados a doenças graves, mesmo nos sentirmos depressivos, ansiosos, rejeitados ou abandonados. Essa casa, ela tá ligada arquetipicamente à velhice, né? Então, o que eu descrevi agora é uma sensação da velhice, né? Porque você está indo para um lugar imaterial. Ela está ligada ao final da vida que impossibilita o corpo físico de manifestar os nossos desejos e necessidades. E um momento da vida que vivemos de memórias acumuladas durante todas as experiências obtidas na jornada da vida, assim como a gestação do pré-nascimento, a casa 12 também se torna uma gestação da pré-morte, né? Pois a gente não tem ideia do que vai acontecer, do que a gente vai encontrar depois da nossa partida e como será viver no plano espiritual. Então, ficar preso nessa casa, mergulhando sem parar nesse oceano do inconsciente, de memórias, de medos, de todos esses sentimentos acumulados, é viver alienado do mundo real.
Foi você. Já teve um sonho, Neo, que parecesse realidade? E se não conseguisse acordar desse sonho? Como saberia a diferença entre o mundo dos sonhos e o mundo real? Não pode ser. Ser o quê? Ser real? Está começando a replicar. Ei, Bob. Nada ainda. É frio. Frio! Tank, vamos precisar de um sinal. Está fibrilando. Ei, Bob, localize. Estamos quase lá. Parada cardíaca. Eu sei. Pronto, achei. Agora, Tank, agora. Atenção se pela dificuldade em lidar com a realidade, você vem precisando se alienar do mundo com a ajuda de psicotrópicos, por exemplo, álcool, cigarros, drogas. Aqui é fácil se perder pelo medo, pela ilusão, pela fantasia da vida real e mergulhar fundo no oceano das próprias emoções. Porém, quem não souber nadar nessas águas magnéticas, né, do subconsciente, dependendo da profundidade, um mergulho pode ser fatal, porque através do desenvolvimento de distúrbios mentais graves, né, dentro desse contexto de você não querer viver a realidade, mas viver um idealismo, viver uma fantasia, então saindo da realidade, você começa a criar distúrbios mentais ali. E o aprendizado aqui é: faça terapia. Sempre digo isso nos vídeos anteriores. Faça terapia. Isso vai te ajudar a se manter sóbrio e com a mente na realidade. Qualquer tipo de alienação pode fazer a mente adoecer. É preciso ter disciplina, maturidade para lidar com as mágoas, os arrependimentos, né, os medos. E por isso, fazer terapia, gente, fazer terapia com terapeuta mesmo, além da meditação, do exercício físico, yoga, pilates, lá, são meios de aprender a lidar melhor com a casa 12 mal resolvida, né? E a casa 12, ela nos ensina a olhar para os nossos medos e dificuldades guardados no inconsciente e enfrentá-los e trazê-los para a luz, para que possamos ser bem enxergados, né? E com isso crescermos e evoluirmos.